Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês as pessoas e as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia. Seja você um investidor, seja você um profissional de mercado, a ideia é trazer aqueles insights, aquelas notícias que você não pode deixar de acompanhar, mas também aquele pensamento fora da caixa, como a gente pode olhar determinados investimentos sob uma ótica diferente. E hoje nós temos aqui a participação mais especial de uma grande amiga e também grande profissional de mercado, a Pietra Guerra, RI, da Asset WHG, veio comentar com a gente sobre os fundos da casa, sobre um posicionamento interessantíssimo da casa em gestão macro, e, naturalmente, falar um pouco sobre perspectivas, aquele cenário que vocês tanto gostam. Pietra, é um prazer recebê-la aqui no Você com Dinheiro de hoje. Felipe, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com todos e com vocês, um convite muito especial, como você disse, né, de um profissional que eu admiro num canal e assim, numa pauta muito interessante, mas também com um amigo. Então, muito feliz a gente estar se reencontrando para esse bate-papo depois de tanto tempo. Certeza que vai ser muito rico. Eu tenho certeza que sim. A casa é uma casa que, além de tudo, é uma casa cliente nossa com Dinheiro há muito tempo, desde o comecinho, desde a fundação, em frentes diferentes, e que tem uma história muito bacana. Então, eu vou tomar a liberdade de inverter um pouco a lógica que a gente costuma aplicar, para pedir para você contar um pouquinho da história da Asset. Claro. Então, WHG, Wealth High Governance, eu gosto muito de falar que a governança não está só no nome, é uma casa que preza muito por isso, principalmente porque ela é composta por 3 caixinhas, vamos dizer assim. Caixinha da Asset, caixinha da Wealth, e a gente tem recente também o DCM, que é uma área de estruturação de dívida, né? Essa é a nossa composição hoje, a casa está completando aí 3 anos, mas também falo que quando você olha tanto por números de crescimento, de rentabilidade do fundo, você não está olhando uma história de 3 anos. Está olhando uma história muito mais longa, que é pela bagagem, experiência, expertise das pessoas que estão lá e principalmente dos sócios fundadores, né? Então, é uma turma antiga de mercado, a gente pode falar alguns, o próprio Marco, que é o CEO da casa, né? Também o Andrew na postura de CIO, que acabei como chefe que capitaneia a Asset. São pessoas com muita bagagem de mercado, a maior parte delas, olhando para o mercado brasileiro, veio da época de Hedging Grifo, então eram pessoas que já trabalhavam juntos, chegaram a ser sócios na época de Hedging Grifo, e daí a gente tem aqui o que formou as duas caixinhas mais antigas, que é a Asset e a Wealth, né? A turma da Wealth Hedging Grifo, CS, a turma da Asset, então, Hedging Grifo, verde, e essas pessoas voltam a ser sócios, né? Se reencontram, se reescolhem em 2020 para fundar a WHG. Então, você olha toda essa, por isso que eu falo que assim, são 3 anos de WHG, mas os números refletem uma história muito mais longa. Os números que eu digo que refletem isso. Hoje a casa já soma mais de 39 bilhões sob gestão entre as 3 caixinhas. Na Asset a gente já soma mais de 3 bi 200 de patrimônio sob gestão, né? E, enfim, então esse crescimento não é de uma história que começou a ser construída. Muitos dos relacionamentos, e da parte de Wealth, mas da parte de Asset aqui focando nisso, principalmente de conhecimento mesmo, de potencial de retorno, de rentabilidade, porque para a gente juntar 3 bi e pouco nesse cenário que assim, a gente sabe como foi desafiador, se olhar mesmo fundos de multimercado, né, a gente tem um formato diferente, nosso principal fundo, né, que tem 1,5 bi, encaixa mais um fundo de ações internacionais, toda essa classe sofreu muito. Como que a gente somou esses, então, 3 bi foi crescendo de 2020, ao longo de 23, né, de 22 para 23, a gente saiu, de começo de 23, uma casa de 2 bi para mais de 3 bi, então, um crescimento expressivo no momento desafiador. O WHG Global Long Bias, que é o nosso maior fundo, que a gente é um fundo de, depois a gente abrange, mas retorno absoluto via ações globais, saiu de 750 milhões para 1,5 bi. Como é que foi tudo isso?
pelo retorno. Assim, a gente está acumulando aí 60% de retorno em menos de 3 anos de fundo, completa 3 anos do fundo agora em abril. Então, esse tamanho de retorno também não reflete uma história de pessoas de 3 anos. É toda essa turma que estava junto, já fazendo global. É uma casa focada em global, então também não eram pessoas que, poxa, sempre olharam Brasil, se a gente pensar do ponto de vista de equities, olhavam, não sei, lojas americanas, foram olhar Mercado Livre, foram olhar a Amazon, porque, não é essa a história. Pessoas que sempre fizeram global ao longo de toda essa trajetória, que começa, em grande parte eu começo a contar de 2010 para frente, mas pessoas que têm mais histórico que isso de mercado, para somar esse 60% de retorno no WHG Global Long Bias, os mais de 3 bi na asset com os outros fundos, temos o nosso fundo macro também, renda fixa ativo, tudo isso. Por isso que essa história eu gosto bastante de contar, que ela reflete um histórico muito mais longo do que a gente tem, na verdade, de casa, mas 3 anos também já é uma marca legal, tá um momento interessante de contar tudo isso. Você trouxe um ponto que é interessantíssimo, que é esse foco no global e essa visão macro. Mas aí a gente tem aqui a tradição de fazer aquelas perguntas difíceis, e aí eu queria jogar essa provocação. O que tem de diferente para buscar mais uma casa olhando macro no Brasil? Porque a gente tinha alguma tradição a própria Verde lá atrás, a SPX criou seus flagships macro também, mas a gente tinha um mercado olhando esse movimento. Por que a escolha de puxar um fundo macro no Brasil? Tá. Vou responder aqui com foco no nosso flagship, então, que é o WHG Global Long Bias. Tá? A gente tem um fundo macro que é o renda fixa dinâmico, que aí é juros e moeda, mas o Long Bias ele já é um bicho muito específico pela própria composição. A gente não é um hedge fund. É um hedge fund com cabeça de gringo. Traduzindo ao pé da letra, ponto. Para quem talvez não conheça, não está tão familiarizado com a dinâmica de mercado lá fora. Como é que é? É um fundo de ações internacionais. Então, a gente já difere dos outros fundos macro, porque a gente não tem limitação no regulamento, que essa parte de regulamento você pode pegar lá no Com Dinheiro, inclusive tem todas as classificações certinhos, mas a gente não tem uma restrição, pode ter juros, pode ter commodity, mas o foco do fundo, se a gente tem essas posições, elas são muito mais para hedge, para compor uma visão, mas o foco do fundo é um fundo de renda variável. Então, são ações e ETFs, basicamente, que expressam a nossa visão global, por isso que eu falo que a gente é um fundo de retorno absoluto via ações. A gente expressa a nossa visão macro via ações. Então, isso já é muito diferente do que esses fundos dessas categorias que vão ter uma composição, classe de ativos diferente do que a gente tem. E eu acho que a escola deles na tomada de decisão dos gestores também é outro ponto que é completamente diferente do que você tem no mercado. Assim, se pegar a história do Andrew, que é nosso CIO. O Andrew Mark Ryder, carioca. Belo nome de carioca. Mas meio brasileiro, meio americano. Então, mãe brasileira, pai americano, formado lá fora, então formado em Harvard. Trabalhou em 2 grandes fundos lá de fora, Moon Capital e Calypso. Cada um com um foco muito específico. Você vai ver que isso é importante hoje na composição da gestão do WHG Global Long Bias. Um deles com um perfil super tático, quase de trading mesmo, assim, super ágil, e outro com um perfil muito mais micro, análise, então, de case, de valuation, enfim, toda essa trajetória que é mais parecida com os long only, pesadões, que fica segurando a posição por muito tempo. Ele teve essas 2 escolas. O Andrew volta para o Brasil em 2010 para a Verde, que aí é uma casa macro. E aí é uma coisa que brasileiro faz muito bem. Macro, a gente faz muito melhor do que o resto do mundo. A gente está acostumado a fazer conta de juros, né? Exato, a gente fica acostumado com juros, inflação, nebulosidade sobre política monetária. Então, tudo isso foi esse terceiro pilar que compôs. Então, ele passou por uma visão tática, passou por uma visão micro, né, bottom-up, e passou por uma casa macro. Então, você vai ver que essas 3 formas de análise, elas permeiam na tomada de decisão do long bias, que tem esse pano de fundo
do que está acontecendo na dinâmica macro, muito forte. Para isso, a gente também conta com toda a visão, análise, pesquisa econômica, de fato, do Fernando Fenolio, que é nosso economista-chefe. E é importante falar que 3 peças da casa estão juntas há mais de 10 anos, né? Fernando Fenolio, Andrew e Gustavo Campanhã, que é o co-gestor do Long Bias, braço assim, direito, foi head trader da Verde, fora todos os outros sócios que eu comentei, que são pessoas que já se conheciam da época de Grifos, pensar na composição de asset. Essas 3 pessoas também estão juntas desde 2010 e fizeram um caminho. Verde, BW, né, o Family Office grande aqui no Brasil, e WHG, sempre nessas 3 juntos, com essa visão de global. Então, o Fernando Fenolio já era o economista de internacional ao longo de todo esse tempo. Então, ele alimenta muito com toda a visão de asset da WHG, desde até nosso imobiliário que a gente tem, nosso fundo macro e long bias também. Essa de dinâmica de juros, de inflação, permeia a decisão do Andrew, mas aí ele entende isso. Então tá, como que eu me posiciono nisso? Determinado setor, vou estar maior em growth, agora a gente está com um view bom também para industrials, olhando essas temáticas, depois a gente pode falar um pouquinho de nearshoring, toda essa visão macro, quais são os setores, isso fica muito a cargo do Andrew e do Campa, assim, que é esse macro, mas essa visão de portfólio, combinado com um view tático. Então, a gente olha muito a questão de respeitar o mercado. Como é que está a posição dos grandes hedge funds lá de fora? Se esse cara está muito pesado, a gente fala que está crowded, então, poxa, faz sentido eu entrar? Vai ter um movimento de realizar em algum momento. Ou não, a gente está vendo que esse grande player está começando a colocar o pezinho. Então, poxa, deixa eu me antecipar, porque quando eles vierem, eles vêm todos juntos, é tiro de canhão, faz preço. Então, isso vem da casa tática lá de trás, do Andrew. Então, aí tem o macro, o tático e o micro. Aí no micro tem um time de analistas, assim, a gente tem analista lá fora, em Nova York, que cobre tech, que é um setor mais tático. Tem analista essa semana nosso que está na China, outro está cobrindo conferência da TSMC lá em loco também. Então, toda essa visão mais micro, que aqui a gente olha tendências e como cada companhia está nessa tendência para dentro dessa visão macro, escolhendo o que faz sentido no tático, nesse portfólio com quais nomes. Essa um pouco a composição do fundo, e acho que isso, e com um nível de agilidade muito grande. A gente chega a mudar a exposição líquida, né, na exposure do fundo, assim, a nossa neutro seria 60, a média do histórico do fundo está na casa de 55, porque em momentos de maior cautela a gente reduz a exposição líquida. Esse eu diria que é quase como freio de mão de gestão. Putz, não estou errando, não tô entendendo para onde vai, o que faz? Reduz a exposição líquida. Então, dado que foram momentos muito turbulentos ao longo desses últimos quase 3 anos, a nossa exposição líquida ficou um pouco abaixo do neutro, e ainda assim a gente conseguiu superar os índices que estão 100% comprados, como a ACO e S&P, só que a gente é bastante tático, então a gente chega a mudar a nossa exposição líquida, de 20 para 120 de um dia para o outro. Então, que é essa cabeça de hedge fund gringo que eu falei no começo. Então, acho que isso a gente se difere muito do que tem no mercado. E quando a gente está conversando sobre macro via ações, que já é um diferencial, mas comentou também do fundo de renda fixa. E como essa gestão macro para renda fixa gerar valor nesses ajustes? A gente ainda tem uma visão muito passiva da renda fixa, que não necessariamente é verdade. Exato. Nosso fundo de renda fixa também é bem diferente do que tem no mercado. É um renda fixa ativa, então juros e moeda global. E diferente do que a grande maior parte dos fundos dessa categoria aqui no Brasil, que fazem muito focado em Brasil, eles têm 70% de Brasil e 30% lá de fora. E aí me corrija se eu estiver errada, porque essa análise de mercado são vocês da Com Dinheiro que nos alimentam, inclusive. Nosso fundo tem 85% de exposição lá fora e 15% de Brasil. E a gente não fica tão restrito a
as economias só Estados Unidos, Europa, as mais conhecidas. É um fundo de desenvolvidos e emergentes líquidos. Conforme o nível de liquidez de cada região, a gente opera mais ou menos. Zero risco de crédito, aqui é juros e zero crédito privado, só juros e moeda. E a cabeça de decisão do fundo não é macrodirecional. Por isso a gente também se difere da maior parte desses fundos que vão ter essa cabeça, para onde está indo a curva, e acaba indo... É difícil você sair um pouco do consenso. O nosso é muito mais a estratégia de valor relativo. Então, inclinação de 2 pontos da curva, fazem cross-assets de moeda, então isso a gente também permeia, assim, toda essa visão macro. É o que eu falei, está muito presente como cerne da WHG, a visão macro internacional, que o Fernando Finoli traz, mas ele já não é necessariamente o ponto de tomada de decisão do nosso fundo de renda fixa, dado que ele não é um macro direcional, mas um valor relativo. E dentro de ações, comentou um pouco sobre essa visão, essa proximidade na visão. Tem gente, eventualmente, lá na China, olhando aquele mercado, olhando um pouco para o mercado americano, e você comentou de ter batido os índices que ficavam comprados. Só que o índice que ficava comprado, se a gente pega a S&P, é o índice que ficava comprado e, por sorte, se a gente fala que o Ibovespa é concentrado, eu tenho batido nisso nos programas, a gente tem 30% do S&P em 7 empresas. Então, quando você tenta não estar tão concentrado, você pode ter perdido essa onda. Então, como vocês foram buscar rentabilidade fugindo da tática padrão de ficar comprado no S&P, dado que esse foi um período de bonança para essa estrutura de índice? Saímos da mesmice, né? Como é que Exato. agrega valor saindo da mesmice e quando a mesmice agrega valor. E quando a mesmice agregou valor, exato. Quando a mesmice agrega, assim. Eu acho que aí vem o ponto também de respeitar o mercado. A gente não quer ser um contrarian que, não, todo mundo... Não, se o consenso está certo, vamos surfar o consenso. Tanto que ano passado a gente capturou grandes movimentos das Mag 7 aí que teve, né? A gente teve NVIDIA como principal atribuição de performance, teve Meta também. Então a gente olhou, acho que o ponto que a gente se difere não é necessariamente fazer o que o mercado não está fazendo, mas é ser mais ágil que o mercado. Esse é nosso ponto que a gente já combinando com o fazer global daqui, né? Que sempre surge. Você está falando, mas tem gente lá, e vocês estão... Nossa base é aqui, a gente tem uma pessoa em Nova York sempre, o cogestor fica metade aqui, metade em Miami, as pessoas precisam, elas viajam, mas a base é aqui. Aí tem alguns pontos, né? Primeiro, para fazer essa análise de global, a gente usa muita informação. Então, a segunda linha de maior investimento da casa, depois de pessoas, é acessos. Então, toda essa turma, até por uma bagagem grande de relacionamentos, que também importa, a gente opera com prime brokers lá fora, a gente investe muito em research, dados alternativos, compra isso de fato, para que a gente consiga ter o mesmo nível de acesso de ponta de quem está em qualquer lugar do mundo. Então, ponto 1 resolvido. Ponto 2, que é ter essa visão, então, que a gente vai alimentar com informação, no que focar, né? Porque tem muita coisa acontecendo. Então, a gente já tem esse filtro dos analistas que consomem essa informação, que agregam valor à informação que chega, de entender onde que tem que estar o maior foco. E daí a gente focou nas tendências, né? Eu falei que os pilares do fundo seriam, então, o macro, o tático, temas e aí o micro. E daí, nesses temas, a gente vai entender onde vai estar a maior geração de valor. Ano passado, a gente teve inteligência artificial, e aí, quem estava investido acertou. Por que eu acho que a gente acertou mais? Porque a gente acertou o timing, que é o que eu falei que a gente muda. Que é essa combinação de olhar esse macro mais esse excesso de informação e ter essa taticidade de se antecipar. A gente já estava com NVIDIA no começo do ano passado. AI explodiu lá quando o ChatGPT explodiu. Março, abril. Março. Isso já existia desde 2022.
E a gente já estava olhando a infraestrutura de AI desde então. E daí, no momento, então, que o consenso estava certo, a gente estava com o consenso, o ponto é que a gente estava antes. E aí é o último ponto para fechar esse fazer global de forma diferente. Então, a gente já tem o mesmo acesso de informação com o que a gente alimenta, né, de quem está em qualquer hub, Nova York, Oklahoma, qualquer lugar. E como é que só que a gente, por ter essa visão diferente desses long onlys, que são super pesados, se for comparar a gente com o fundo internacional, o long only pesadão de Morgan Stanley, assim, que são casas que falam em ação internacional, remete a essas casas, esses fundos são extremamente... tem um processo de gestão completamente diferente do nosso, são mais lentos. Entre a informação sair do analista que está vendo aquilo e chegar no tomador de decisão, quanto tempo isso demora? Às vezes você já perdeu. Então a gente, numa posição de um hedge fund ágil, consegue fazer isso muito melhor. Esses fundos às vezes ficam muito atrelados ao índice, que é assim, nossa, tô super... O gestor brinca isso, o Campo, eu acho o máximo. Ele dá muita risada quando ele vai conversar com esses perfil de gestor e fala, tô muito bullish com commodity. Ele fala, sério, quanto você tem? Tenho 8,5. Ele falou assim, mas 8,5 é muito otimista? O índice é 7. Eu tenho 1,5 ponto a mais que o índice. Tipo, você tá replicando o índice. Você tá replicando o índice, né? Assim, qual que vai ser essa geração de alfa sobre uma tese que você tá super construtivo se você só aumentou 1,5 ponto que, assim, em cima do que o índice tem. Compra o índice. Entendeu? Compra o índice que você não vai pagar 2,20 em cima disso. Então, eu acho que essa forma que a gente faz global, diferente, que não é o respeitar o mercado, implica em muitas vezes estar com consenso. Eu acho que o que a gente se coloca como mais arrojado é que a gente talvez não vai esperar o consenso para tomar a decisão. E quando a gente achar que faz sentido ir grande, a gente vai grande. Não tem essa trava, às vezes, você estava comentando, pensando nos comitês semanais de investimento. Como é que você faz posição? Tem o hedge fund americano, que aí cada um trabalha a sua célula. E aí dentro ali você tem agilidade. Mas você pega essas grandes casas e até tamanho de posição. Quando você tem poxa vida, BlackRock tem $1 trilhão para fazer gestão. Como é que você olha para o Brasil e fala, poxa, eu estou otimista com o Brasil. Não dá para você comprar 1% do fundo em Brasil. Não tem ativo. Então, você começa a ficar lento. Primeiro, por governança interna. Segundo, por tamanho de mercado. Né? Você vai ter que comprar um monte de dívida americana porque é o que tem para comprar. Exato. Que é o problema também de fundo soberano. Enfim, tem toda uma questão de gestão aí. E vocês olham para o Brasil também. A gente está falando um monte de macro. E se a oportunidade estiver aqui, vocês têm visão, têm olhar para cá também? Sim, temos. A gente, quando fala, vocês não operam Brasil, tô otimista com o Brasil, não vou investir em vocês porque vocês não operam Brasil. Eu falo, gente, o Brasil tá no globo. A gente é um fundo global. Assim, não tá eliminada nenhuma região. O ponto é, a gente vai olhar Brasil na cabeça, talvez, de um gringo. Que, assim, no relativo do resto do mundo, o Brasil está fazendo sentido agora? Está. Então, vou ter Brasil. Então, é muito essa a nossa cabeça. Não é, vou ter Brasil porque eu tô no Brasil? Não. Eu vou ter Brasil se ele for a melhor oportunidade que eu tiver no momento. E durante tempos, teve. Eu acho que no acumulado do fundo desde o início, a gente chegou a ter uns 8% de exposição já aqui na região, América Latina, ele vai de 8 a 10. Muito disso Brasil, às vezes Argentina a gente tem aqui também. E daí o ponto é, como a gente faz Brasil? Aí a gente faz Brasil... Não foi título de dívida da Argentina, não, né? Não. Tá pode ficar tranquilo. Como a gente faz Brasil? A gente faz Brasil aí via índice. É raro a gente o que está acontecendo com uma ação micro que é relevante só no Brasil? Se pegar um case de varejo, não sei, a gente não vai ter analista que está olhando, não é assim que a gente vai para o Brasil. A gente vai para o Brasil principalmente via índice, a gente faz via WZ, todo o nosso master lá fora, então ativos negociados lá fora. Ou talvez mais um player de commodity. Por quê? Porque uma Vale, uma Petro, elas são relevantes globalmente. Então aí sim, a gente vai olhar com uma BHP, então a gente vai olhar junto com os players dela que faz sentido. Mas é nessa cabeça que a gente vai operar Brasil. Petrobras
já foi uma das maiores empresas do mundo. E se a gente pega índices econômicos, geração de caixa, EBITDA, lucro líquido, ela é, de fato, relevante nível top posições de S&P. É que a gente não está acostumado, é como quando a gente vai entrevistar uma amiga, né? Você não está acostumado a ver nessa posição, a gente tem que aprender, tem que se acostumar. A mesma coisa é ver o Brasil no cenário macro. Puxa vida, o que eu posso investir em Brasil? Se você for comprar beverage, bebida globalmente, Ambev vai estar no escopo. Se você for comprar banco, talvez comece a aparecer, digital sem dúvida Nubank aparece, se você for comprar o Itaú, talvez, e aí se você for comprar minério no mundo, você vai comprar Vale. É que a gente esquece que a gente ainda tem empresas a nível global, né? A gente está tão desacostumado com isso. E só Vale que você falou, a gente fez até na época, a gente olhava Vale muito com China, já que a gente está olhando China, global, a gente olha muito China. Óbvio que você vai olhar Vale também, olhar onde está a simetria, se está favorável. Então a gente olha o que tem de Brasil relevante para a Globo e como é que isso se compõe com o restante do portfólio. Perfeitamente. Vamos bater esse papo maravilhoso com a Pietra Guerra e da Asset WHG sobre o cenário macro, sobre os fundos da casa, naturalmente sobre as estratégias, como compor seu portfólio macro sem deixar de fora o Brasil, que, como ela bem colocou, também faz parte do globo. Agora, para um breve intervalo, daqui a pouquinho, você sabe, a gente está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo muito especial com a Pietra Guerra, RI, da Asset WHG, sobre, naturalmente, os fundos da casa, um pouquinho da história da Asset e como você pode, naturalmente, utilizar nos seus investimentos, portfólios globais, fazer ponderações, entender o seu asset allocation de uma forma mais global, sem deixar naturalmente o Brasil de fora. Afinal de contas, né, o Brasil faz parte do globo e a gente tem também ativos, como a gente teve no último bloco falando, ativos globais no Brasil. É até estranho pensar assim, a gente tem com a economia que tem sofrido muito, né, tem passado por anos de crescimento bastante baixo, né, isso acaba trazendo essa sensação de perda de relevância, mas a gente ainda tem, eu ia falar campeãs nacionais, mas esse termo não é bom. A gente ainda tem empresas relevantes no Brasil, né? Então, e quando a gente vai montar posições globais, elas aparecem sim. Agora, olhando para a concepção de produtos, você comentou bastante no primeiro bloco, sobre a concepção de produtos de dentro para fora, né? E o expertise que o time de gestão já tinha em determinados tópicos que fundamentou, embasou a casa. Mas a gente tem um outro ponto, que é como a gente controla a conversa e regula o passivo. Porque quando a gente tem uma estratégia de mais longo prazo, ter um passivo aliado é fundamental para a gente não ter aquele conflito de liquidez. Você sofre na sua estratégia simplesmente porque não tem um bom alinhamento entre quem está comprando e a estratégia que a gente montou. Como é que é a composição do passivo de vocês? Geralmente vocês têm posições institucionais, o Elfs trazendo muito desses recursos, tem pessoas físicas dentro. Como é que é esse mundo pós-plataformas? Como é que é o passivo de vocês e a conversa com esse passivo? Perfeito. Acho que com certeza isso é um dos pontos que eu acho que permite o sucesso da asset, do crescimento, assim, até se você olhar cases, a gente até comentou aqui, acho que muito do crescimento de alguns dos fundos que viraram os maiores da indústria foi pela tranquilidade de ter um passivo alinhado e do gestor, acho que no caso se fosse Ações Brasil, assim, a questão da liquidez do mercado, isso acho que torna inviável quase um momento de resgate em massas, você tem ação aqui que não tem o que fazer, vai sangrar. A gente faz um mercado que é extremamente líquido, então a gente até tem análise, a gente consegue zerar
zerar todas as posições do WHG Global Long Bias em 0,37 dia. Ou seja, é questão de horas. O mercado é muito líquido. Hoje a gente tem 1,5 bi nesse fundo, como eu falei. Nesse assim, momento, o gestor de Small Caps Brasil tá tendo um ataque cardíaco. Como é que você zera 1,3 bi em menos de um dia, né? Exato. Então, assim, a gente tem isso, assim, tem escala para ser um fundo ainda muito grande, sem ter esse problema de liquidez do mercado. Mas aí você tem o segundo ponto, que aí eu acho que é tão relevante quanto que aqui, né? É o psicológico de um gestor no momento em que você vê uma situação de resgate. E aí, então a gente está muito protegido do ponto de vista de mercado que a gente opera em termos de liquidez, de não sangrar. E eu acho que, além de confiar no psicológico dos meus gestores, do meu gestor, assim, eles são pessoas, até pela própria característica, assim, você vai conversar, é um perfil zero, assim, um perfil até mais gringo, até, você vai falar, aquela pessoa que separa muito o racional do emocional, que isso é importante para a gestão. E do ponto de vista de passivo, que aqui é o que porque essa parte é que ela é muito quali, né? Como é que você vai, tô te falando que funciona, mas, né? Agora aí no Quant a gente tem um passivo muito alinhado. Primeiro porque o fundo, até abril do ano passado, ou seja, os 2 primeiros anos do WHG Global Long Bias, era um fundo pré-profissional. Então aí já muda, assim, a gente, até mais da metade do passivo, ele nasceu, a gente tinha 750 milhões quando ele era só para investidor profissional. Então a gente tem um passivo que tem essa característica. E aí dentro, o restante do crescimento, o que dobrou, né, os outros 750, a maior parte ainda veio de um investidor com característica profissional. Aí o regulamento já mudou. Então, hoje o fundo é para qualificado, investidores qualificados podem entrar e estar com a gente como cotista. Importante, não mudou nada na estratégia. Foi uma questão de ajuste de administrador que olhou mesmas operações e falou, esse fundo pode ser para qualificado, então zero de mudança na estratégia, só um produto que poderia conversar com mais investidores. Perfeito para a gente, era o que queríamos. Mas o crescimento, até se você acompanhar fluxo de plataforma do ano passado, foi negativo. Então, naturalmente, nossos 750 milhões, parte veio, a gente teve um fluxo positivo de plataforma, a gente teve um movimento também positivo de distribuição, aí da frente de RI. A gente disponibilizou o fundo em novas plataformas, então hoje tá em XP, BTG, Itaú, tá pela plataforma do Itaú, C6, Inter, Orama, todas as casas a gente colocou, mas não foi desse investidor que veio um movimento grande, veio a maior parte do institucional, e daí a gente tem tanto singles quanto family office, quanto multi-family offices com a gente. Temos uma parte que veio da nossa wealth, mas assim, pensar que a nossa wealth tem mais de 37 bi. Assim, não é muito representativo dentro até do passivo da wealth. Então tem muito dinheiro que veio de fora mesmo. Institucionais aqui, FOFs, então a gente também teve bancos, né, fundos de bancos, que é outro institucional entrando no nosso fundo, e um movimento de plataforma, mas que daí eu acho que para a plataforma, aqui eu posso falar bem porque na frente de distribuição é exatamente o que a gente lida, né, você depende de um movimento de fluxo, e o fluxo ainda não foi para a risk-on. Então, a gente cresceu, a gente passou a existir, né, em outras plataformas, a gente tornou para qualificado. Enquanto você não é um fundo para qualificado, você é um fundo para profissional em plataforma, você não vai. Então, acho que não é nem que a gente passou a existir, fez todo um trabalho de comunicação para isso. Teve frutos positivos, sim, principalmente no momento em que a indústria estava enxugando, mas o nosso ponto aqui é estar bem posicionado no momento em que tiver um fluxo positivo para risk-on em plataforma. Aí a gente deve capturar. Enquanto isso, o nosso passivo hoje é a maior parte mesmo
profissional e institucional, o que traz essa segurança de um passivo muito alinhado com a tomada de risco que fez, muito consciente da escolha, então não depende de fluxo, logo traz essa segurança para os gestores de saber que o passivo está alinhado com o movimento do fundo. É um fundo também, se pensar com 15% de vol, é um fundo de volatilidade de risco, mas se você comparar com... Depende muito com quem você compara, gente. Essa é uma questão que a gente sempre coloca para quem está investindo. Você vai olhar uma visão de alocador, vai comparar com fundos internacionais, que a gente nem acha que é a classe certa, porque você vai comparar com esses long onlys pesadões, você vai para para fundos de mais de 20. De vol. 30 de vol. Entendeu? E vocês ficam posicionados em dólar, ou seja, ou vocês fazem o hedge cambial para transformar as posições em reais? A gente tem a maior parte do passivo aqui está na versão hedgeada. Nosso master é lá fora, então a gente tem nossa distribuição offshore também, então tem como acessar o fundo direto lá fora, e aqui no Brasil você tem a versão hedgeada e a versão em dólares. A gente gosta muito da versão hedgeada, porque você vai ter todo o benefício de geração de alfa do mercado de ações lá de fora, mais o carrego do hedge das posições. Então, assim, fica muito atrativo para o investidor que fala, mas eu não quero perder o CDI, mas aqui a gente tem o carrego. Sim. Aí tem algumas questões de cozinha, que é, por exemplo, eu falei que a gente tem bons relacionamentos da parte de vista de relacionamentos e de acesso à informação lá fora. Então, o fundo a gente opera com um prime broker, então parte do fundo fica rendendo a SOFR, porque a gente não precisa do caixa inteiro para tomar as posições. SOFR não é desprezível hoje em dia, né? Sem dúvida. O rendimento da SOFR lá de fora, com parte do caixa, mais o carrego. Então, assim, como se o investidor não perdesse um CDI, mais ele ter todo o upside de uma geração de alfa. Você comentou sobre estar em investidores profissionais. A gente tem, no mercado global, endowments, você tem fundos soberanos, que são investidores institucionais relevantes. Aqui no Brasil, a gente tem uma presença importante em investidores institucionais, de fundos de pensão, RPPS. O perfil da gestão da RPPS é um pouquinho diferente, mas estão lá. Vocês atingem a esses investidores também? Esses investidores, a maior parte deles, se pensar principalmente em fundo de pensão, a gente tem 2 pontos aqui, né? O primeiro, pensando em fundo de pensão, principalmente, que eles têm a régua dos 3 anos. A maioria deles tem isso. Então, a gente tem conversas, está próximo, mas a gente atinge os 3 anos, que é basicamente uma pré-condição do fundo ter 3 anos de track record, agora em abril. Então, é uma conversa que a gente deve... É um passivo que a gente deve estar pronto para recebê-lo agora. E outro ponto que até pega mais essa questão de RPPS é a questão de regulamento do produto. Assim, eles são investidores que têm muitas restrições, né? Do ponto de vista do que pode, o que não pode fazer o fundo. A gente, por ser um fundo de master offshore, entra nos limites de investimento internacional, caixinha de estruturados, a gente tem mais dificuldade de enquadrar, de ter um produto que possa receber esse RPPS, no caso aqui, tá? Do long bias. Aí a gente tem nosso fundo de renda fixativa e a gente está num momento importante de crescimento da asset mesmo, de fazer esses ajustes institucionais, então de adequação de produto para conversar com outros investidores, para ter interlocução com outros investidores. Mas para isso a gente precisa do produto. Do ponto de vista de gestão redondo, zero, só os enquadramentos de regulamento. E agora que a gente chega nos 3 anos, a gente começa a trabalhar mais nisso. É mais parte de formalização do produto para adaptar a esse tipo de... É isso, porque você sabe, né? A gente faz os filtros lá de que tem na norma, se tá... Quem esse público... São detalhes, gente, não muda nada no retorno do fundo, isso é importante. São detalhes do tipo, tá em o público-alvo como descrito no regulamento, tem determinada vedação no regulamento, e tem determinadas vedações que a gente realmente não atende, que a gente não vai... E não é que você não atende, provavelmente você não quer atender. Não quer atender, é isso. Então, aí não é nosso perfil de gestão. Mas a gente vai enquadrar com as que a gente consegue atender, colocar elas no regulamento por escrito para poder entregar esse produto. Por outro lado, por exemplo, o RPPS não pode investir mais do que X% em CRI.
vocês provavelmente não querem ficar comprando CRI. Não, esse fundo então é muito simples, você vai lá e muda o regulamento, não vai afetar nada exatamente. o dia a dia da gestão. A gente conversou um pouco sobre essa condução e a relação com o cliente, e eu queria abrir justamente por um parênteses que você teve uma carreira diferente no mercado financeiro, né? Geralmente, o que a gente acompanha de RIs nas assets é que você geralmente faz a carreira toda em RI na asset, né? E é um jogo muito mais quadradinho, aquele jogo do relacionamento com determinados players estratégicos, e a sua carreira foi diferente. Você, inclusive, teve passagens pelo outro lado do balcão, pela plataforma. Se exportaria em contar um pouquinho da sua história? Como foi a sua trajetória até aqui? É um prazer. Esse ano, eu e provavelmente você também. A gente completa 10 anos de mercado. Que nós fomos colegas de faculdade. Essa é a nossa na vida passada. Eu comecei em asset, na asset do BNP. Foi meu primeiro estágio. E foi legal para entender o mundo de asset e gostava, já fazia análise. Olha só, vou até falar de outro fundo aqui. Eu era analista, estagiária, né, do time de análise do MatchDI, que é um grande aí da indústria de fundo que todo mundo conhece. Então aí analista de debenture, de dívida no mercado brasileiro, mas já me interessei pela parte de comercial. E aí eu fiz corporate banking muito tempo, fiquei um tempão no Itaú BBA fazendo corporate banking, fui trainee e continuei lá por mais uns 3 anos. Então até aí a minha vida ela tinha sido mais institucional, mas também, tirando a asset do BNP, que foi meu primeiro estágio, assim, eu era completamente crua. Depois disso era outra conversa, era conversa com empresa, que também não fala tanto com a dinâmica de asset, ao menos que eu estivesse olhando aqui de investir nessas empresas, que não é, porque eu sou relação com investidores, não falo com o mundo de corporate aqui no Brasil, não é o meu dia a dia. E daí depois dessa época mais institucional, que foi até 2020, eu fui para XP. Aí na XP eu comecei a conhecer outro interlocutor mesmo, que era o investidor pessoa física. Então conhecer esse ambiente mais de plataforma, esse mundo de varejo. Aí eu fazia uma parte de análise dentro da estrutura do research. Olhei Bolsa Brasil, mas numa visão mais macro, num time de estratégia. Depois eu estava olhando internacional, dentro dessa composição de estratégia, mais top-down mesmo, eu olhava internacional e por olhar internacional, eu falava com todas as casas que olhavam internacional, então eu falava com outras assets de global. E aí dessa conversa, essa interlocução com WHG, que era uma das casas de global que eu falava, eu fiz essa mudança para RI. Então, de fato, assim, se pega os outros RIs, eles fizeram carreira em asset, muitos começaram até da parte de operações dentro de asset, conhece todo esse middle de fundos, não é o meu histórico. Eu vim do mundo que olhava a parte, acho que de relacionamento, que foi minha experiência em corporate banking, mas era outro viés de relacionamento com outro interlocutor, depois com uma visão mais de macro. Acho que isso me ajuda, não é um fundo, dá trabalho entender o que os caras estão fazendo, isso eu falo assim, ainda mais que eles mudam muito as posições do fundo, então essa parte mais macro me ajudou a sempre a estar muito familiarizada, apesar de não ter nada alinhada, não estar nada inserida no processo de decisão, eu consigo entender a ponto de fazer toda a parte de relacionamento, que eu já tinha vindo, e de comunicação. Que daí acho que vem dessa porta que eu abri na época de plataforma, de XP, tinha um programa também, na época tinha um programa na Infomoney, então o relacionamento com a visão macro para entender bem os nossos fundos e saber passar, mas essa parte de comunicação que é super importante para alguém que está na cadeira de relação com os investidores, principalmente de uma asset que eu acho que está em expansão. Acho que é diferente quando tem casas RIs que vão chegar aqui que não vão precisar contar quem é a casa. Eu tenho que contar quem é a casa. Um dia não vou ter mais. Um dia todo mundo vai saber. Mas, assim, ainda tem esse processo de comunicação da marca, de quem somos, o que fazemos, que daí eu acho que foi o terceiro pilar que juntou nessa caixinha de RI da WHG. Esse negócio, você foi contando, foi me levando uma nostalgia de o começo da Com Dinheiro, quando a gente ligava nas assets, falava, olha, só aqui dá Com Dinheiro, falava que é cozinheiro.
comi dinheiro, você empresta dinheiro para quem? Até você explicar, porque a marca não se constrói, né? Você geralmente tem um produto por trás e aí você crava o selo da marca. E aí você tendo que colocar esse tijolinho em o que é tudo isso, como a gente faz, né? Tem um ponto importante de pessoas aí. E combina com a pergunta que eu estava para te fazer, você comentou sobre a visão macro e como a cabeça dos gestores vai conduzindo essa estratégia. A gente tem um direcional na indústria de fundos de ir para fundos quantitativos e as operações bastante robotizadas em vários sentidos. Lê-se isso, costuma-se trazer isso como uma tendência, quase que de maneira determinística, o que eu não gosto muito, não gosto de nada que é determinístico, eu não acho que a vida é determinística, mas eu acho que existe um embate aí sobre a função do ser humano nesse mercado. E você é uma pessoa que de certa forma, está trazendo aqui esse ponto da comunicação e atuou em boa parte dessa sua carreira na tradução daquela caixa preta para o investidor. Então você viveu muito que essa relação daquela mecânica que é o mercado para um ser humano com emoções, sentimentos e que quer coisas. Por mais que seja um investidor profissional, ele está cuidando da carteira de um outro indivíduo, está cuidando da carteira de um grupo, de uma empresa, em breve no fundo de pensão, mas não deixa de ser um ser humano pensante, por um lado, e emocionado por outro. E aí eu vou trazer uma pergunta, voltando, fazia tempo que eu não fazia essas perguntas aqui no programa, uma pergunta quase filosófica, né? De qual o papel do ser humano no mercado de investimentos, e dessa comunicação, e até onde e onde começa a restrição ao robô? Bom, vou responder primeiro da minha caixinha, que eu acho que é a parte de comunicação, porque é o foco de relacionamento com os investidores, e depois falo um pouco da gestão, como é que está isso na gestão. Acho que no final do dia, assim, principalmente o negócio de fundos, que não é aqui fundo passivo, né, de gestão ativa, você está designando uma responsabilidade a alguém. Então, a questão de pessoas aqui é muito importante. E esse acho que é o primeiro pilar a ser abordado com qualquer que seja o investidor que você está conversando. Quem vai cuidar do seu dinheiro? Isso é muito significativo. Dado que o gestor deve passar grande parte do tempo dele na mesa tomando as decisões, fazer essa comunicação tem que passar o máximo de transparência para que o passivo esteja alinhado, e qualquer que seja um passivo mais institucional possível, ou a pessoa que está tomando a decisão na ponta do primeiro investimento dela, tem que estar alinhado. Então, para você fazer esse alinhamento, você está fazendo no nome quase que de alguém, porque quem está cuidando do dinheiro, no caso, por exemplo, Long Bass, é o Andrew. Mas o Andrew está na mesa cuidando do dinheiro. Quem está aqui falando para a pessoa? Então, se fazer esse vínculo, ele é muito importante. E isso não é... Como é que você não cria vínculo com uma máquina? É muito difícil você criar vínculo com uma máquina. Assim, tem um filme, eu gosto muito de filme, né? Tem aquele filme que é o Her. Nem tá entre os meus favoritos, mas é ele criando vínculo com uma máquina. Só que uma máquina não é capaz de criar vínculos. Então, essa é a função do ser humano. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, da transparência, da confiança. Tanto que, como a rede asset, eu falo, assim, é muito diferente de pontos de relacionamento, de sales, de outras coisas que você faz a captação e o pós-venda. O pós-venda aqui. Você passa... Pós-venda de um fundo é tão relevante ou mais do que a venda. Porque a pessoa está confortável no momento de desconforto. Eu confio plenamente nos gestores, mas as pessoas, até o acertar no longo prazo, às vezes implica em errar em alguma janela. E você está muito
próximo do seu investidor para que ele entenda isso. E isso, assim, não acho que tem um ganho de escala que a gente consegue sim com a tecnologia, com o robô, de disseminar essa informação. A gente está aqui, está falando com várias pessoas ao mesmo tempo, isso já é uma tecnologia que não existia há anos atrás. Mas se você só entregar isso via massa, via números, assim, e o que está por trás, é importante essa comunicação. Então, acho que esse é o primeiro ponto daqui da minha cadeira. E até você falou, né, que eu não vim, que às vezes quem é RD Asset a vida inteira fez isso há 10 anos, porque a gente deve ter, inclusive, amigos que estão lá, que se formaram com a gente e que fizeram a carreira em Asset nessa parte. Assim, que também tem super valor, mas, assim, no meu caso, acho que trazendo as outras ferramentas que eu tive, você só precisa conhecer o interlocutor. A hora que você conhece bem do seu produto, você tem estrutura, você conhece o interlocutor, você faz essa adaptabilidade, porque no final do dia essa questão da comunicação conta muito. Então esse é onde eu vejo o papel do ser humano. Aqui o receptor ainda é um ser humano. A tomada de decisão, se você pegar do institucional, ainda é um ser humano. Eles podem ter 1 zilhão de filtros quantitativos, mas ainda são pessoas. Family office, single family office, a sua carteira ainda é uma decisão do ser humano. Então, se o receptor é um ser humano, eu acho que o interlocutor tem que ser. E do ponto de vista de gestão, aí de WHG, eles usam muitas ferramentas, inúmeras. AI, que foi uma das teses de investimento do fundo, usa de forma excepcional os analistas, desde para transcrever call, otimizar leitura. A parte do nosso fundo macro é um fundo de valor relativo, tem análises quantitativas também por trás, não é um fundo quântico, mas ele usa essa ferramenta, mas nenhuma tomada de decisão é quantitativa dentro das nossas estratégias. Então a gente olha muito mais a automatização ou a eficiência que novas tecnologias, robôs podem trazer, mas a tomada de decisão é isso, assim, na nossa característica de fundo é o que eu falei, você está designando isso para uma pessoa. Tem fundo que não, você está designando isso para um robô e tudo bem, é válido, é só outra coisa. Aqui está designando para uma pessoa que sabe usar muito bem as ferramentas para tomar a melhor decisão, e para fazer esse meio de campo tem uma pessoa na figura de RI comunicando também, porque ainda é um business de pessoas, eu acredito muito nisso com você. Fechado, Pietra. Foi um prazer receber você aqui. Fiquei muito feliz de ter tido essa chance aqui, conduzir esse programa com você. E fica à vontade de deixar seus contatos, redes sociais, perfeito, suas, da Asset. Se tem o Minuto Jabás, fica à vontade para usar. Eu agradeço, um convite muito especial, fiquei muito feliz em atendê-la, o papo foi ótimo, acho que a gente conseguiu abordar coisas que eu não tinha abordado até agora, muito legal fugir das perguntas de sempre, gostei. E para quem quiser continuar acompanhando, eu estou principalmente no Instagram com @guerra no mercado. Meu nome é Pietra Guerra, mas estou lá em missão de paz com @guerra no mercado. Sempre posto também as coisas de LinkedIn, um pouco de como é que está a dinâmica de fundo. A gente é uma casa muito conteudista como WHG e eu divulgo também nas minhas redes. E para acompanhar os conteúdos de WHG, lá a gente tem no nosso site como você entrar na comunidade do WhatsApp, que eu acho que é a forma de você estar melhor atualizado sobre, desde carta de gestão, posta-se muito no Twitter da WHG também, o que está saindo por lá, e também os documentos mensais de fundo, lâmina, a gente solta por tudo lá. Então me acompanha nas redes sociais com @guerra no mercado, e também a WHG no site e canal oficial, nossa comunidade no WhatsApp, WHG Views. Muito obrigado, Pietra. Muito obrigado à Asset WHG por ceder aqui a participação da Pietra para o programa. E muito obrigado a você, investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da BBC News, pela sua companhia e pela sua audiência. O Você com Dinheiro, essa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, com a missão, o intuito de tornar você, telespectador, um investidor melhor a cada dia, seja com os insights, seja com a conversa com as empresas de capital aberto, aquelas que vão ser as próximas empresas de capital aberto da Bolsa Brasileira, seja com a conversa com gestoras, como nós fizemos hoje. Se você quiser saber um pouco mais de como a Com Dinheiro pode ajudar você e o seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br e deixe também seu e-mail, seu feedback
seu comentário, quem você gostaria de ver aqui conosco na bancada Você com Dinheiro, mande lá pra gente em contato@comdinheiro.com.br. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje e até a próxima.